Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 62º episódio do podcast, que tem como tema como as organizações em geral estão implementando estrategicamente os conceitos de sustentabilidade e ESG. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês: E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos falar em português, o ambiental, social e governança, para ficar mais fácil a compreensão. Esse projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, a Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindiprestes. Organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático desse curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Márcio Mendes, consultor de marketing, sustentabilidade e ESG e conselheiro da ABRAPS, Associação Brasileira dos Profissionais pela Sustentabilidade. Obrigado, Márcio, pela presença. E ao Clever Oliveira Lopes, CEO da Dizuca Health e líder em gestão, inovação e qualificação na saúde. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. E antes da gente começar os nossos diálogos, é importante só fazer aqui um overview, uma percepção dos cenários, né, que nós estamos envolvidos. Tenho certeza que o tema sustentabilidade já percorre o ritual das organizações, ele está presente nas conversas, a gente começa a perceber a sociedade um pouco mais envolvida na temática, porque aconteceu algo que é um fenômeno natural e que as pessoas passaram a não mais deixar de perceber, que são os ditos eventos climáticos extremos. Cada vez mais há uma ruptura, né, do cenário ambiental e especialmente dos eventos climáticos, os incêndios em todas as partes do mundo, as inundações, né, esses eventos extremos que estão ocorrendo, isto está chamando muito a atenção da população. E aí vem o porquê. Mas por que isso tudo está acontecendo, né? Então, nós estudiosos que estamos presentes nessa discussão há muitos e muitos anos, né? Só lembrando, Márcio e Clever,
que eu tive a oportunidade de escrever o primeiro artigo sobre o tema sustentabilidade na Folha de São Paulo, na página 3 da Folha, em 2005, há exatamente 20 anos atrás. Então, esse debate que os ditos cientistas do clima, os cientistas ambientais, ou os especialistas na discussão da sustentabilidade, já tinham à sua frente essa temática, demorou muito para a sociedade começar a entender. E essa demora resultou no quê? Mais emissão de gases de efeito estufa, mais dificuldades climáticas, o aumento da temperatura na Terra, e aí uma conjunção de fatores que nos leva a perceber esse problema muito mais presente, né? E só abrindo parênteses aqui para vocês e para o nosso público, em outubro do ano passado eu dei 3 palestras em 3 universidades italianas. E foi assim uma sequência, do norte ao sul. Eu fui para a Universidade de Bocconi, em Milão, Universidade da Bolonha, e depois desci para a Universidade de Nápoles, que já é na região sul da Itália. E como eu tenho parentes em Basilicata, naquela região, eu acabei indo conversar com os meus parentes, fazer uma visita e tal. E aí, o maior temor, todos muito idosos, né? O maior temor dos velhinhos da Itália, o calor deste ano, que está previsto até 53 graus de temperatura no verão europeu. E as casas, as residências da Itália, que são monumentos históricos, basicamente, são todas implacáveis. Não dá para você instalar ar-condicionado, não tem essa filosofia de ar-condicionado. Quer dizer, bem-estar vai ser muito prejudicado e os idosos não vão aguentar. Então, isso está presente hoje, é visível, e a gente tem um evento claro no Brasil, que é esse ano a COP30 no Brasil. Portanto, diante desse cenário, a gente vai conduzir uma conversa com vocês para poder também trazer para o nosso público o entendimento da visão de cada um para o cenário que nos apresenta tanto no modo organizacional quanto no viés da sociedade. Então, Márcio, vou começar com você. Por gentileza, se apresente ao nosso público e fale sobre sua carreira profissional até chegar à consultoria e membro do conselho da Abraps. Super obrigado por você estar aqui, Márcio. Olívio, na verdade, eu quero agradecer essa oportunidade. Na verdade, hoje eu estou aqui para fazer as coisas que eu mais gosto, né? Falar de sustentabilidade, de ESG, de marketing e de colaborar. Na verdade, a gente acredita que sustentabilidade não é uma coisa que a gente faça sozinho. Se todo mundo realmente não tiver nessa mesma dinâmica, nessa mesma trilha, talvez a gente não saia desse lugar ou desse cenário que você está pintando de mudanças climáticas e tudo mais. Mas só falando um pouquinho de mim, na verdade, eu comecei minha carreira como publicitário. Eu tive uma empresa de marketing durante muitos anos, marketing bem focado talvez no viés da venda, né, de você ativar negócios, de você trazer resultados econômicos para as empresas que eram meus clientes. Mas em algum momento eu costumo dizer que eu descobri talvez a sustentabilidade e comecei a pensar que o marketing que eu estava fazendo não era efetivamente o verdadeiro marketing, ou que estaria na essência do marketing. A gente costuma confundir o marketing como sendo uma ferramenta de venda, uma ferramenta de comunicação, mas marketing é a essência da empresa. Quando a gente começa a perceber que a sustentabilidade também precisa ser estratégica para as empresas, se as duas áreas não estiverem andando juntas, talvez não dê resultado, né? Você estava pintando todo esse cenário do que mudanças climáticas, de como a gente está deixando o estado real desse mundo aí para a nossa geração que já está sofrendo, mas para as próximas vai ser pior ainda, né? Se a gente não conseguir colocar a parte econômica em equilíbrio com a parte ambiental e social, talvez a gente não consiga nem mais ter resultados para as nossa geração, né? Esses seus parentes mais idosos lá na Itália com certeza vão sofrer bastante, porque eles não têm ar-condicionado. E para ligar ar-condicionado, mais energia, mais CO2, é uma coisa que não vai ter fim. Quando eu fiz essa decisão de mudar de vida e carreira, eu fui me especializar em sustentabilidade, fiz um MBA na GV, e eu decidi que eu deveria mudar um pouquinho o meu foco de negócio. Eu não deveria mais trabalhar com marketing com essa
foco só em venda, só no resultado econômico, mas trazer talvez um resultado para mais stakeholders, mais resultado para gerar impacto socioambiental positivo e não simplesmente só econômico. E foi isso que eu fiz na minha consultoria, chamada Marketing Sustentável. Sou uma empresa B certificada. E quando eu decidi essa transição, eu acabei descobrindo a Abraps. Eu sempre acreditei no associativismo, nessa questão de colaboração. Então, na época que eu era empresário do setor de marketing e comunicação, eu fui vice-presidente do Popeye, que é uma organização que fomenta o mercado do varejo do ponto de venda com uma visão global. Fiz parte da AMPRO, que é a Associação Brasileira de Marketing Promocional. E aí eu falei assim, eu preciso procurar uma associação que me identifique. Aí eu descobri a Abraps, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Lá nós temos os ODS como grande causa. Eu resolvi me juntar. Eu não consigo me juntar sem participar, então eu já virei diretor. E agora, nesse momento, estou no conselho, mas também a gente atua de forma voluntária para fomentar diversos temas aí para o desenvolvimento sustentável. E esse ano nós estamos numa trilha do ano da COP, com vários eventos focados na COP e também buscando apoio para a gente poder colocar de pé e trabalhar e trazer uma cultura um pouco mais próspera, pensando nessa visão mais sustentável que a gente precisa ter para o mundo. Bacana. Você estava falando, eu fui me lembrando um pouquinho também da minha vida. Eu tive uma carreira na área de agência de publicidade. Eu fui vice-presidente para a América Latina da maior agência de publicidade do mundo. Na época era a Lintas, do grupo Interpub. E isso me abriu, através também da DVB, que sempre atuei, hoje sou vice-presidente. A gente teve muita relação com as agências sempre. E depois que eu enveredei por esse campo, que a gente criou em 96, dentro da DVB, o Instituto de Responsabilidade Socioambiental da DVB, nós fomos muito chamados pelas agências de publicidade, justamente para dizer para a agência como é que é essa nova agenda da relação, né? Não só do marketing, mas também no posicionamento estratégico sustentável, que as agências de publicidade não tinham a menor noção do que estava rodando nesse cenário. E aí a gente pôde fazer N palestras nas maiores agências, nas entidades, na PP, nos sindicatos das agências de propaganda, nas entidades todas, né, ligadas à comunicação, para que houvesse um maior entendimento do setor de comunicação. E isso é muito real e importante. Clever, se apresente também ao nosso público e fale sobre a sua carreira profissional até chegar a CEO da Dizuca Health. Por favor, Clever. Lívio, obrigado por esse espaço, né? Tá aqui falando um pouquinho de ESG é muito importante, né? Eu acho que esse espaço, essa colaboração de falar, fomentar, de gerar conhecimento e gerar dúvida, às vezes, de alguns processos, né? Eu sou um cara totalmente engajado na área de saúde, são 23 anos atuando na área de saúde privada e pública, né? Tive oportunidade, eu sou enfermeiro de formação, fiz pós-graduação no AIS de hotelaria hospitalar, também percorri na área de docência, também na área de saúde, infecção hospitalar, e tramitei na área privada também em alguns grupos de saúde, né? Então, isso me deu oportunidade de conhecer saúde de norte a sul do país, né? Atualmente eu estou mais focado no norte, né? Quando fala de COP, vocês falaram do tema da COP, é muito interessante porque eu tenho uma agenda que eu vou todo mês para Belém, né? Então realmente eu vejo que a COP está bem engajada, está acontecendo várias coisas lá. Ainda eu vejo que está muito no tema ambiental, a área da saúde é muito verticalizada, né? A gente já falou sobre isso no passado, eles dialogam muito sobre eles, mas essa agenda é uma agenda muito transversal, ela percorre todos os setores, né? Seja de serviço de saúde, indústria, educação. E assim, eu acredito que os desafios são enormes. Eu mesmo fiz um desafio hoje que eu vim de transporte público, né? E assim, não só a questão social, mas como transitar o trabalhador para onde ele trabalha, para os grandes grupos. Hoje a gente vê grandes grupos de área de saúde centralizados nas capitais. Então, existe muitas dificuldades nisso, né? E quando a gente fala dos desafios, não são só ambientais, né? Não é só fazer um programa de controle de gerenciamento de resíduos sólidos, mas existe a questão do trabalhador, da vida do trabalhador, das necessidades desse trabalhador dentro do ambiente corporativo. E uma coisa que a gente precisa começar a trazer é que esse diálogo de ESG está muito no andar da diretoria. Eu vejo muito assim,
não dificuldade na parte operacional, mas eu vejo a parte operacional não entendendo muito esse diálogo, né? Qual a participação dele real, efetiva? Será que é só num planejamento de resíduos sólidos? Quais outros envolvimentos sociais, quais outras articulações que dentro da área de saúde pode ser feita para poder se melhorar? Governança, LGPD, então é um assunto que traz à tona muitos outros assuntos que às vezes a gente não toca, né? E acaba provocando um certo, não, às vezes tem um desconforto, né, por parte da diretoria. Tem muitas diretorias que querem, mas não conseguem ter, né, praticar. Outros grupos acabam por ser listados na bolsa de valores e acaba tendo uma agenda de obrigação, né? E eu acho que na prática existe muitos procedimentos que podem ser feitos de forma simples, né? Sim. E aí, no decorrer aqui, eu acho que do nosso assunto, a gente vai poder falar um pouquinho mais. E, Clever, só para te dar um toque nessa questão, nós estamos no 62º episódio. Sim. Nós não conseguimos trazer aqui nenhuma vez alguém ligado ao setor de saúde. Você é o primeiro que abre uma agenda, porque a gente foi descobrindo, nós fomos batendo na porta. Primeiro, talvez pela dificuldade de se comunicarem, o setor ao próprio mercado que tinham boas práticas. Segundo, que a gente foi então atrás e começamos a descobrir boas evidências de práticas sustentáveis, e a gente começa a abrir uma agenda já para os próximos episódios. Já temos alguns outros representantes do setor já confirmados, o que leva, dá uma assertividade a tudo que você está colocando, e é bacana a gente aqui implementar, e o nosso espaço vai ser um espaço bacana para isso. Márcio, conte-nos agora um pouquinho sobre os principais pilares da sua atuação em consultoria e nos conte mais sobre a Abraps, né? A Abraps te chamou, te deu essa oportunidade, e eventualmente quem está nos assistindo ou ouvindo pode também se interessar em participar da entidade. Tá, muito bom. Bom, Lívio, assim, você que foi uma pessoa que trabalhou também em agência, é uma pessoa que está inserida nessa questão do ESG, você sabe como é difícil a gente ter referências ou boas referências para a gente mudar um pouquinho a forma como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age, né? Eu costumo dizer que a administração moderna, né, ela foi construída provavelmente aí durante 200, 300 anos aí de revolução industrial que nós vivemos, né? Não é uma transição que você faz da noite para o dia. Sim. E que você estala o dedo e amanhã estamos sob nova direção, né? A nova direção agora é um caminho para a sustentabilidade. Então a gente precisa realmente formar uma metodologia, ter novos livros, né, novos teóricos, para ajudar com que outras pessoas que estão no dia a dia aí dos negócios consigam realmente colocar a mão na massa e mudar talvez um pouquinho a forma como a gente faz negócio, né? Eu costumo dizer que na sustentabilidade, essa questão que todo mundo fala, não, tem a parte econômica, a parte social e a parte ambiental, né? Não dá para você levantar segunda-feira e ser um ser humano econômico, né, até sexta-feira, 5 horas da tarde, onde você vai ser um ser humano social, que você vai para um happy hour. E no final de semana você vai ser um pouco ambiental, que você vai dar uma volta de bicicleta no parque, né? Não, a gente tem que pensar que os negócios pertencem à sociedade, que está inserida dentro de um planeta. A gente está contido dentro de um planeta só. Tá? Quando você deu toda aquela apresentação de mudanças climáticas e tudo mais, o que eu vejo como importante é que antes mudanças climáticas era uma coisa assim distante, ou sustentabilidade era distante. A floresta que vai estar acabando, o índio ali, a poluição em Cubatão. Tá? Não, hoje elas estão nos grandes centros, agora a gente está sentindo, na porta da casa de cada um. E nós estamos colocando na dimensão principal, que são as pessoas. Quem está sofrendo, quem está sentindo são as pessoas. Então, quando a gente traz isso para o ambiente dos negócios, a gente precisa criar um método de trabalho diferenciado. Tá? Então, eu batizei um modelinho de consultoria que eu faço chamado Criar Negócios Sustentáveis, onde o C de criar é o primeiro passo, é de você ter a consciência, né, de conscientizar que qualquer negócio, qualquer empresa tem impactos positivos e negativos, e você precisa saber como fazer a gestão disso. O segundo etapa é você entender quais são os temas mais relevantes, então a relevância, para você saber o que você vai melhorar no que você faz de positivo, que isso é muito importante. Tá? E o que você vai, pelo menos, ter que mitigar nos impactos negativos que um negócio traz. Tá? O terceiro ponto, que é o I de criar, é de você implementar as ações, então sair da parte conceitual, mas colocar a mão na massa para que as coisas aconteçam. Depois você tem que avaliar e, por último, você vai criar a reputação.
Tá? Qualquer atividade, qualquer caminho que você trace para o desenvolvimento sustentável, uma gestão ESG, é negócio. Tem que fazer parte do negócio. Para fazer sentido, também tem que ter a parte econômica muito forte. Então, em cima disso que eu moldei, talvez, aí essa forma de ter uma consultoria para os meus clientes. A gente segue um pouquinho desse caminho. Tá? E a Abrapts, na verdade, entrou na minha vida porque é um trabalho voluntário. É um trabalho como eu já disse antes, né? Sustentabilidade não se faz sozinho. Nós precisamos reunir outras partes interessadas. Esse momento de colaboração que nós estamos tendo aqui é muito importante. Tá? E lá na Abrapts nós damos espaço para quem quiser colocar a mão na massa. Então, nossos grupos de trabalho, né? Nós temos grupos de mudanças climáticas, nós temos grupos de direitos humanos, nós temos grupos também de marketing, grupos de comunicação, grupos de saúde, tá? Para fomentar os temas e realmente agregar mais pessoas para que a gente consiga mudar talvez um pouco desse comportamento do profissional. Sim. O que é um profissional pelo desenvolvimento sustentável? Todos nós exercemos algum tipo de profissão, da mais simples até a mais científica, né? Mas nós precisamos ter talvez um outro tipo de educação, um outro tipo de treinamento para que a gente possa mudar a forma como nós nos comportamos nessa nossa jornada profissional que a gente age, que é a forma como a gente traz o pão nosso de cada dia para casa, mas a gente precisa ter um pouco mais de consciência, né? Muito bom. É um pouquinho disso, né? A Abrapts, na verdade, é uma grande paixão. Eu convido todo mundo a conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Muito legal. Tá? Muito bom. Obrigado, Márcio. Clever, conte-nos agora quais são as suas principais atividades da Desuca Health, né? Sim. No contexto da saúde, até para o pessoal ter uma visão geral. Aí. Tá. Desses 23 anos, né, que eu comentei no início aí, que eu percorri o cenário da área de saúde como profissional, educador, como assessoria técnica, né? Às vezes representando grupos, às vezes, né, fazendo assessoria técnica como pessoa jurídica, né? Atualmente, o que eu estou mais engajado? Eu penso que a tecnologia, ela estreita, ela melhora o processo, né? Mas ela tem um ganho de governança também. Vou te dar um exemplo, eu sou da área de terceirização, na área de CME e lavanderia, né? Então, quando a gente busca uma parceria, em produtos, eu vou buscar alguém que tenha engajamento ambiental, tirando um produto que não tenha nonilfenol, por exemplo, né? Hoje a gente está falando de sustentabilidade, de biodegradabilidade, mas em quanto tempo, né? Quanto tempo é biodegradável? 10, 20, 30 anos, né? Tem outros cenários, por exemplo, a cenário de esterilização. Hoje, o cenário de esterilização, que são autoclaves, né? São a parte de limpeza e desinfecção de materiais. Existe tecnologia chegando no mercado para poder ser mais eficiente. A partir do momento que você, por exemplo, você consegue ser mais eficiente, consegue entregar mais recursos para o hospital começa a ter mais cirurgia, automaticamente ele consegue absorver mais a demanda dele com eficiência, você acaba tendo, se não é um hospital público, você acaba tendo uma demanda, uma agenda que você consegue o quê? Eventos adversos que poderiam, cancelamento de uma cirurgia, tem um ganho social quando você não cancela uma cirurgia, né? Porque cancelar a cirurgia é todo um ecossistema. O paciente está lá, ele tem um agravo de saúde dele, o familiar deslocou. Existe uma agenda quando você vai no hospital. Acredito que ninguém vai no hospital porque acorda na manhã e fala assim, eu preciso ir para o hospital. E como você falou no passado, assim, faz 20 anos que eu estou falando de ESG. É um tema passado, mas é um tema super atual. Né? Hoje a gente tem hospitais com ganho energético, né? Falando de ESG para poder ganho energético, economizar a parte elétrica, a parte de água, com biogestores, né, na parte de alimentação. Também, olha, o lixo da cozinha. Tem uma alimentação que o paciente não consome. Para onde vai? Vai para o aterro? Vai ser desclassificado? Hoje existem tecnologias no mercado que eu represento também que fazem esterilização do lixo hospitalar. Né? Então, eu desclassifico ele, eu esterilizo ele, eu reduzo a carga microbiana dele e não jogo chorume no esgoto. Então, acho que hoje a gente não transita só na questão ambiental do clima. Lógico, eu entendo que a questão ambiental do clima é importante e a gente acaba trazendo alguns ganhos assim, na parte, o hospital ele tem uma engenharia clínica, ele tem a parte lá do gerador de energia dele que é a diesel. Será que eu consigo trazer uma bateria? Sim. Renovável, comprar energia limpa da rede para poder substituir aos poucos. Eu acredito que é uma substituição aos poucos e assim, hoje eu como a empresa e assessoria técnica, eu tento transitar com essa parte de eficiência e trazendo tecnologia. Um grande exemplo de ganho social também, que há pouco tempo eu estou com uma tecnologia que é detecção de câncer de mama.
né? Que o pessoal hoje, todas as mulheres da Azul, companhia Azul, né? De linhas aéreas, elas são precocemente detectadas. Né? Então, imagina só, você consiga fazer um diagnóstico primário de uma população para que ela não possa, uma mulher, de repente ter um agravo de saúde, levá-la para um tratamento cirúrgico, um processo quimioterápico. Né? Então, a partir do momento que você mitiga um possível cenário no futuro, socialmente você tem um impacto. Sim. Então, a saúde consegue impactar de forma preventiva. Perfeito. Né? Então, eu estou tentando transitar para trazer tecnologia. E nessa tua linha de pensamento, né, Márcio, só para complementar, e aí você entra em cena, Márcio, a saúde tem vamos dizer assim, o espaço físico que ela representa, né, seja uma clínica, um hospital, tudo que é possível você fazer hoje com a ajuda de tecnologia que minimize custos e leve à visão sustentável, que é o caso da eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduos. Isso é fundamental, porque você investe, mas tem um payback rápido e consegue dar o tom da sustentabilidade. Mas você também tem o ciclo que representa isso do ponto de vista da saúde populacional, né? E o quanto a área de saúde pode avaliar e minimizar os efeitos, né, de problemas se tiver essa visão sustentável, porque ela irradia para a própria sociedade. Eu só queria realmente contribuir, vocês estão falando coisas realmente muito importantes, e a gente precisa acabar com essa ideia que sustentabilidade é custo. Sem dúvida. Né? O Clever estava falando aqui da questão da lavanderia, e por coincidência eu recebi ontem um relatório de um cliente meu que mudou os processos dele. Sim. Durante uma consultoria que a gente está fazendo com relação à lavagem de roupas e tudo. Sim. Mais, eles têm um grande volume disso. E só assim, eles reduziram 70% das bombonas que eles usavam, os produtos químicos. Reduziram uma quantidade enorme de água durante o processo. Energia nem se fala. E no final das contas, o que caiu de dinheiro que eles tinham que colocar nessa parte foi enorme. Então, assim, você tem um ganho em tudo. Tá? Então a gente precisa acabar com essa ideia que muitas vezes você custo, não entendeu? Computa isso na tua visão orçamentária. Então, né? Não é porque assim, não estou fazendo só porque eu sou bonzinho. Não, acho que você tem uma preocupação com as próximas gerações, que é essa questão faz parte da sustentabilidade, mas é uma questão de dinheiro também. É verdade. Entendeu? Não, e a tecnologia tem ajudado muito também. Né? Hoje você tem, quem está percebendo tudo que está acontecendo, hoje tem como buscar no mercado condições que... Evidente, você tem que investir, mas você tem uma análise, como eu já disse aqui, de payback, que imediatamente te facilita a resposta afirmativa para poder implementar ações que evidenciam menos emissão de gás de efeito de estufa ou de CO2. Sim. Isso está presente mesmo. E a performance que traz a tecnologia, hoje eu vejo assim, o pessoal fala assim, a inteligência artificial, a tecnologia vai substituir o humano. Eu vejo ele como um assistente, porque hoje tem checklists operacionais que assim, eu posso colocar numa inteligência artificial que deixa mais dinâmico a metodologia de trabalho. Né? Que nem o Márcio trouxe de uma lavanderia, né? Eu posso pensar, quando eu vou construir a planta, no reuso da água, né? Começa ali na planta, começa a entender, eu tenho um custo da minha água, porque tudo que eu tenho na minha água eu gero um esgoto, então eu pago duplicado, porque eu pago a água limpa e automaticamente a mesma quantidade de água limpa é revertida em esgoto. Então, se eu consigo, desde a base, reciclar, de repente, um tipo de água, eu tenho uma fase da lavagem que eu consigo pegar essa água e colocá-la novamente no ciclo. Eu tenho um ganho de tecnologia. Então, a parte tecnológica, ela traz, ela sistematiza rotinas, que o ser humano é complicado você fazer rotina, porque em determinado momento você falha. Mas também ela reduz custos e, ao mesmo tempo, você consegue precificar, ter um ganho de payback, o que o Livio falou. O payback fica bem mais confortável, porque a gente sabe que o payback dentro de uma área de lavanderia ou numa área é bem reduzido. A gente trabalha numa margem ali que não dá erros. E tecnologia vem de contra isso. Sim. E esse discurso ambiental também daquela, né, Márcio, daquela folha, né, que vamos usar uma folha reciclada. Eu acho que a gente já passou desse momento, né? É verdade. Esse momento de usar material reciclado. Não, é verdade. E aí a gente percebe que o discurso hoje é mais convincente, né? Para fazer com que as empresas... E aí eu quero fazer um gancho, Márcio, para essa pergunta, para você poder evidenciar ou não o que nós estamos discutindo aqui. Na sua opinião, Márcio, o tema sustentabilidade já está percebido pela comunidade empresarial em todos os níveis?
pequenas, médias e grandes empresas? Qual é a sua percepção em relação a esse posicionamento? Que você circula, conversa com muitas empresas, é importante a tua avaliação. Assim, eu acredito que de uma forma ou de outra, as empresas de qualquer porte já sentem talvez os efeitos. Talvez elas ainda não tenham, Lívio, todas elas, a consciência de como atuar, de quais os impactos isso vai trazer no dia a dia dos seus negócios, né? Muitas vezes, quando a gente é empresário, ou um médio ou um pequeno empresário, a gente fica tão absorvido pelas nossas rotinas que é difícil a gente perceber esse grau de mudança que a gente precisa trazer para a forma como a gente faz a nossa administração aí dos negócios, né? Mas assim, é inegável que os impactos já são sentidos. Talvez não exista a consciência ainda de como isso realmente vai trazer dificuldade para os negócios. Sem dúvida. Tá? E eu queria só fazer uma contextualização aqui com vocês, como isso tem acontecido no mercado. Nós fizemos a consultoria de uma grande empresa de seguros e tivemos a oportunidade de fazer as emissões, a avaliação, inventário de emissões, né? O escopo 1, o escopo 2 e depois o escopo 3, que invariavelmente atinge os fornecedores. E o grande fornecedor dessa empresa eram as empresas de guincho, de veículos contratados, prestadores de serviço e especialmente as mecânicas, funilaria. Sim. Então, como é que você vai trazer esse tema para que aquela mecânica lá da esquina do fundão da Zona Sul de São Paulo, da Zona Norte ou da Zona Leste, se aperfeiçoe e passe a pensar um pouco em relação à empresa grande que ela presta serviço através dos clientes dessa empresa de seguro? E aconteceu um fato, você me fez lembrar que eu acho bacana a gente contextualizar aqui. Nós fomos conversar com estas mecânicas e criamos um conceito, né, de mecânica verde e tentando sensibilizar. O resultado dessa conversa, depois de X meses, é a opinião dos donos das funilarias, das mecânicas, dizendo que, por conta desse discurso da sustentabilidade, a maior dificuldade que eles tinham, porque a maioria é empresa familiar, era trazer os filhos para o negócio. Porque qual é o jovem que quer ser funileiro, quer ser mecânico, quer consertar carro? Não? Só que o tema sustentabilidade, eu tenho vários testemunhos, provocou a vinda dos filhos e das filhas. Engajou. Para se engajarem dentro do sistema e eles serem o responsável por essa área verde. E isso trouxe assim, a molecada adorou a ideia. E aí a gente criou um conceito de prestador de serviço verde que deu muito certo. Então você vê que essas ondas, e aí eu bato nessa questão que eu te falei, as pequenas empresas. Como é que a pequena empresa é ativada para fazer alguma coisa? É evidente que a grande empresa acaba impulsionando através de uma ação de sustentabilidade mais intensa e chegando a essa Esse é o momento que a gente está vivendo, né? As grandes empresas, de uma forma ou de outra, ou de uma forma mais verdadeira ou mais transparente, vamos chegar nesse ponto, que todas as empresas estão no mesmo patamar, não estão, mas as grandes empresas, de uma forma ou de outra, já encaminharam internamente esse tema. Tá? Elas já tem uma gestão de risco, já imagina. E as multinacionais nem se fala, né? Sim. Porque reporta para fora. E está exatamente nessa fase de olhar para a cadeia de valor. Sim. Né? Se você, inclusive, estava até lembrando, eu fiz uma palestra também nesse mercado um pouco mais automotivo e tudo mais. Se você vê a reciclagem de veículos na Argentina, que eu acho que é superior a 90%, e aqui não chega a 5%, então, aí você fala, gente, mas o carro é todinho de metal, como é que a gente não consegue chegar no mesmo patamar? E trazendo, inclusive, as seguradoras para dentro desse tema, né? Porque a seguradora tem prejuízos enormes por conta de falta de transparência, de uma falta de um bom relacionamento com todo esse mercado. Essa necessidade de você engajar e trazer novas formas de você fazer a administração é importantíssima. Sim. Esse caso que você me falou, assim, é a grande felicidade que eu tenho de trabalhar com o tema.
sustentabilidade engaja. Não é possível sim. que você não se engaje nisso de uma forma apaixonada para você mudar a forma como você vive, como você trabalha. Não, foi muito legal, muito bom. É. Clever, a mesma pergunta agora eu vou trazer para o setor de saúde que você convive, né? Na sua opinião, o tema sustentabilidade já está percebido pela comunidade empresarial da área da saúde em todos os níveis, né? Os pequenos, médios e grandes organizações? Então, Lívio, minha percepção é o seguinte, tá? Nos grandes grupos, né? Porque hoje aqui no Brasil a gente tem grandes grupos. A gente tem grandes instituições, né? No eixo aqui de São Paulo, mas a gente tem grandes grupos que atuam em rede nacional, né? Realmente, assim, está no eixo de governança e está dando diretoria como reputação. Né? Existe aquela questão, eu faço o engajamento, eu tenho um projeto, eu tenho uma pauta falando sobre isso, eu estou efetivamente fazendo algumas coisas sobre custo de energia, sobre o programa de gerenciamento de resíduos, eu não vou nem falar porque existe uma legalidade sobre isso, eu não vejo isso como um plus, né? E já está dentro de uma agenda que já acontece, né? Mas, assim, efetivamente, assim, questões operacionais de outros eixos, né, social dentro do profissional. Agora a NR1 está trazendo um advento muito legal, que é aquela questão da saúde do trabalhador, que tem esse impacto social. E a gente sabe que pós-pandemia, eu divido a saúde em dois marcos aqui, eu acho que nesse novo século. Uma coisa era antes da pandemia, outra coisa depois da pandemia, né? E assim, o ESG ele vem entrando nessa pauta ambiental, mas eu vejo que há um ganho social dentro, porque além só do corpo profissional, das partes operacionais, né, do comportamento do operacional, a questão também da carga horária de trabalho, a gente tem inúmeros desafios para um futuro próximo, porque os nossos jovens, eles não têm mais engajamento nesse modelo atual de trabalho, e eles não querem dialogar. Não é que a gente está tentando dar espaço para a nova fase dos trabalhadores, não é dar espaço para eles não querem dialogar com o antigo. Então, a gente tem alguns desafios, porque parte da estrutura de saúde hoje, ela foi fundamentada em cargas horárias de 12 por 36, 24 horas. Sim. E como que eu vou acolher esse novo trabalhador? Como que eu vou também acolher esse novo trabalhador nesse modelo social que a gente sabe que adoeceu? Porque até então, a questão de ESG, eu acho que também cabe muito essa questão do trabalhador da saúde, né? Também de como eu crio ODS, como eu crio discussões que eu consiga falar sobre esse mecanismo que adoece, falta de profissional no mercado. E o que eu vejo? Eu vejo que tem um grupo que fala muito de saúde, né? Como reputação. Os médios, os pequenos, parece que é uma língua um pouco que estrangeira ainda, porque eles não veem muito efetividade, eles não têm ainda muito instrumento e profissionais para poderem falar disso na parte operacional e colocar em prática, né? O que é colocar em prática? É criar fit cultural. Eu vejo que quanto não se criar um fit cultural de ESG, é complexo. Porque a instituição ela tem que estar não apenas engajada, mas tem que fazer parte da essência, do DNA da instituição. Tem que sensibilizar, né? E é constante. O processo educacional dentro, não só da área de saúde, mas principalmente da área de saúde, que a gente vê o paciente como centro, né? A gente vê assim, saúde, doença e o paciente como centro. Mas quando a gente entende que um paciente que fica 30 dias no hospital, ele precisa de uma rede de assistência pro acompanhante dele. Hoje a gente vê hospitais que tem shoppings, mini shoppings, que eu consigo sair daqui, eu consigo ir numa cafeteria, eu consigo comprar uma roupa dentro do próprio hospital, porque ele entende que socialmente o paciente não é só doença e tratamento. Como que eu trato também o ser social dele? Sim. Então, estão se modelando, mas é um desafio, tá, Lívio? Eu acho que é um desafio que está muito na diretoria, no corredor da diretoria, mas a gente vê algumas instituições indo para baixo, mas ainda é uma questão de reputação. Eu tenho uma reputação, eu sou listado na Bolsa de Valores e eu tenho uma obrigação por cumprir uma agenda. Eu vejo dessa forma. Então, e na sequência, nós vamos ter duas perguntas comuns a vocês. Tá? E você, Clever, vai olhar sobre o prisma do segmento de saúde e o Márcio sobre a visão geral. Então, Márcio, dentro do contexto das dimensões ESG, diante das suas ações, em qual eixo você observa que as empresas estão mais dedicadas? No eixo ambiental, no social ou na governança, ou os três juntos? Qual é a sua avaliação desse cenário? Lívio, assim,
pensando bem, acho que não seria bom de separar muito essas questões de dimensões, porque uma coisa é sistêmica, depende da outra. E são transversais, né? Exatamente. São interfaceadas. Sim. É claro que durante muito tempo a questão ambiental é que ganhou muito as manchetes, as notícias, porque você vê o impacto, você vê a poluição, tira foto, o rio sendo morto. Tem imagem, né? Entendeu? A imagem ambiental e a social sobrepõe a imagem de governança. A governança você não tem muito... Como é que você demonstra isso? Só na prática, vendo alguma Exatamente. Agora, evidência. Ao mesmo tempo, como é que a gente espera criar um país próspero, né, de progresso, essa visão que a gente quer ter o Brasil, o país do futuro, e convivendo com miséria, né? Aí você fala, mas aqui no Brasil a gente recicla 100% das nossas latinhas de alumínio. É porque o povo é miserável, precisa catar lata para poder almoçar. Não é porque não é um processo que foi bem pensado, bem estruturado. Então, assim, é difícil a gente poder separar essas visões. O que eu costumo dizer é que ESG, para mim, significa... a gente precisa ter equilíbrio. Tá? Para a gente poder tomar boas decisões dos negócios e realmente gerar uma prosperidade que seja compartilhada entre todos. Tá? O S é que ele tem que ser sistêmico. Né? Não basta uma empresa estar bem, ou uma área da empresa estar bem, todo mundo tem que colaborar. E o G, efetivamente, é que tem que ser generalizado. Todo mundo precisa entender o que é ESG. Essa questão de você dar formação para as pessoas, de você trazer luz e mais conhecimento para cada uma das áreas das pessoas, é muito importante a gente trabalhar dentro desse conceito. Mas eu estava me lembrando aqui agora que num evento que nós fizemos no ano passado, que chama do S-Talks, lá na Abraps, aí nós convidamos uma grande publicitária, a Cristina Carvalho Pinto, você deve conhecer, super, com toda certeza. Filho dela foi meu aluno, meu parceiro. Sim. E ela, assim, ela, além dela ser de uma generosidade enorme como ser humano, ela tem uma genialidade fora do comum. E ela falou que nós começamos a falar de ESG de uma forma errada. Primeiro, que aqui no Brasil não deveria se chamar ESG, devia se chamar gás. Tá? Porque governança vem antes da questão ambiental e social. Então, se você tem uma boa governança, você vai efetivamente ter bons impactos ambientais e sociais. Então, essa questão da governança está realmente com essa fase, esse propósito dentro da organização, de você fazer as coisas melhores e com um propósito maior, um propósito humano, de gerar prosperidade para mais partes interessadas. Eu acho que isso seria mais importante se dedicar e olhar muito mais a governança, o resto vem. É lógico, entendeu? Perfeito. Não dá, a governança é o grande pilar. É o grande pilar e que dá infra, né? Dá infraestrutura para tudo acontecer, né? Porque ao final tudo que vai ter que ser reportado para sair um relatório que possa evidenciar as boas práticas. Sim. E quem faz isso é a governança. Então não tem jeito, ela é o grande guarda-chuva mesmo dentro do tripé. Clever, então diante dessa colocação do Márcio e da pergunta, ela se aplica ao segmento de saúde, né? Como é que você vê as dimensões ESG aplicáveis, né? E se eventualmente você pode dar algum exemplo que você já conheça que esteja sendo viabilizado. Atualmente, eu vejo que no meu pensar assim é a questão social. A saúde às vezes é muito reativa, né? E eu vejo que muitas vezes essa pauta, como o Márcio também falou, a gente está falando aqui, a gente está batendo, acaba, não sei, vou usar a palavra luxo ambiental, né? E existe muita legislação hoje, que nem a gente falou, programa de resíduos, já existe legislação, né? Ser obrigado, você é multado. Mas também existe uma cadeia dos fornecedores, né? Às vezes eu preciso precificar algo, mas até onde eu vou estrangular o meu fornecedor para ele poder me dar um preço e dentro daquela cadeia ele não conseguir entregar alguma coisa também de ESG, né? E as instituições cada vez elas estão vendo o mercado de saúde, eu estou falando da saúde suplementar, que o SUS acaba abraçando tudo, e o SUS sempre está na retaguarda, independente do tamanho do suplementar, o SUS ele está na retaguarda, né? Ele vai cobrir qualquer falta, qualquer advento que eu não consigo ser no suplementar, o SUS está ali, né? Mas a cadeia suplementar, ela tem esse eixo de governança, né? Mas muitas vezes a gente vê esse eixo de governança muito ligado a um LGPD, a um compliance, mas ainda falta transparência, né, das atividades, né? Mas eu faço de que forma? Qual o impacto que eu estou esperando, né? Eu estou no grupo da BNT 256, a gente estava falando ontem numa reunião, falando assim, mas qual que é a minha meta?
né? Porque às vezes a gente fica no discurso de PowerPoint, né? Falando que é bonito, o marketing vem, coloca isso como engajamento de instituição, mas a gente vai alcançar o quê? Qual o impacto que a gente vai oferecer? Né? E não precisa ser grandes impactos, né? Às vezes faço redução de energia, de água, existem exemplos que são passados, tá? Não é recente, que em 2012 o Hospital São Camilo, por exemplo, ele fez um trabalho de redução de gastos energéticos de água de quase 3 milhões. Né, naquela época, né, colocando tecnologia, colocando alguns recursos, trocando a parte de lâmpadas, né, porque por LED, que era uma lâmpada halogênea, por LED, existe também essa questão, mas existem atividades diárias, por exemplo, que eu consigo dentro do ecossistema onde está a instituição também de fazer, que nem você falou, o pequeno, como que eu consigo adequar o pequeno, né? Eu vou fazer uma construção nova. Antes você via as construções de grandes edifícios, grandes hospitais, montava aquele canteiro de obra, ele começava uma certa população. Eu preciso ter um canteiro de obra. O que eu posso trazer pronto para essa obra de forma arquitetônica para poder fazer isso? Um grande exemplo é o Hospital Mater Dei de Salvador. Né? Ele tentou minimizar o máximo possível o impacto na sociedade onde ele vivia, trazendo coisas mais prontas, lajes, para poder não virar aquele canteiro de obra, porque às vezes você passa na frente do hospital, você não sabe o que é mais o bairro, o que é o hospital, o que é um canteiro de obra, polui completamente e não existe um planejamento daquilo, né? Mas ainda eu volto, existe a questão do social, que é um ganho. A questão climática, eu acho que é um tema importante, porque assim, a gente viu que recentemente a H1N1, né? A gente vê a parte do frio. Você falou lá na Itália da parte do calor, né? Existe desidratação, a parte do idoso e tal. Mas assim, será quando vem o frio em São Paulo, né? A gente tem quais são as doenças transitórias? Será que a rede vai suportar? A gente vê assim, qualquer abalo de saúde, teve gripe, estava tendo um surto de gripe. O pronto-socorro ele não absorve. Ele ainda não está preparado, ele sabe que aquilo vai acontecer, ano a ano acontece. Né? Então, eu devo moldar o meu pronto-socorro, o meu atendimento deve ser naquele momento, eu devo fazer um fluxo de atendimento diferenciado, porque eu já sei que vai chegar? Ou eu preciso novamente se modelar que uma pandemia vir para mim entender que realmente vai colapsar para poder realmente se movimentar? Então, existe uma articulação, existe a questão ambiental que é falada, mas existe as outras estruturas, que é a governança, transparência, realmente ter um projeto que tenha uma meta para poder alcançar. E assim, a saúde tem que vir nessa pauta. Ela tem que começar a ter nessa pauta, porque senão ela vai ganhar algo, ela vai vir, por exemplo, alguma coisa que a saúde tenha que absorver, Lívio, que talvez ela não esteja nessa pauta, ela não esteja preparada. Então, o ESG também tem que ser de forma transversal, tem que conversar com toda a cadeia que está, né? Tem um prestador de serviço, que nem se falou, tem um prestador de serviços de facilities, eu tenho a empresa, por exemplo, a Aysen abre um bid para uma empresa de sobremesas. Como essa empresa de sobremesas vai entregar? Né? Como que eu vou facilitar? Como que eu vou criar um fluxo para que realmente ela consiga entregar algo de qualidade que eu não estrangule? Perfeito. Né? Eu acho que também tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho que o ESG também traz esse equilíbrio na pauta. Sem dúvida. Precisa fazer, mas precisa ter equilíbrio. Ter essa percepção, né? Eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Tem que estar dentro dessa variação. É isso mesmo. Meninos, a mesma pergunta agora para vocês dois, que é a pergunta que não quer calar, hein? Meu Deus. Vamos debater isso aqui. Márcio e Clever, vocês entendem que o Brasil tem condições de assumir o protagonismo da questão da sustentabilidade com a realização da COP30 aqui no país? E eu quero abrir um parênteses para vocês poderem também irem refletindo. Eu, nas minhas palestras, eu falo muito dessas questões todas, mas tem um momento que eu falo das COPs, né? E o Brasil é um super presente nas COPs e foi um dos países que nas últimas conferências assumiu metas de redução super agressivas, né, de gases de efeito estufa. E quando eu falo que o Brasil assumiu essa responsabilidade, eu pergunto, quem é o Brasil? Você que está nos ouvindo e está nos assistindo, vai refletir. Quem é o Brasil? É a sociedade, somos nós. Não é? E qual é o grau de engajamento que nós temos para poder cada um fazer sua mínima parte para chegar nas metas de 47% de redução que o Brasil está se posicionando e que vai ser cobrado na COP30. Né? Então, nós falamos aqui sobre a questão das empresas, né? Já nas empresas
trazer os colaboradores, especialmente os colaboradores, para se engajar nesse propósito de fazerem a sua parte internamente e construírem valor sobre esse contexto e fazerem a mesma coisa na sua casa, na igreja que você frequenta, na escola que você estuda. Quer dizer, ele se tornar um agente sustentável, transformador, né? Você imagine a gente falar em 213 milhões de habitantes. Como é que há esse engajamento? Mas a COP30 vai acelerar isso, com certeza. Como é que vocês veem a posição do Brasil como protagonista nessa história? Começar com você, Márcio. Não, tinha umas perguntas mais simples para fazer. Então, Lívio, você falou algumas coisas bem interessantes, né? E eu me lembro até de alguns amigos que a gente discute muito, né? Política de governo ou política de Estado? Uhum. O governo vai mudar, né? Agora, se o governo que entra, o governo que sai, muda de opinião, como se fosse uma questão de fé, né? Na verdade, não é nem a questão de protagonismo. Cai para baixo a política de Estado. Entendeu? Agora, o Estado somos nós, né? É toda a sociedade. Então, se a sociedade realmente estiver engajada no tema, independente do governo, ele vai ter que realmente comprar a ideia. Não é só uma questão de comprar a ideia, mas de viver isso no seu dia a dia. A gente precisa deixar de ter esses altos e baixos, né? O Brasil, nessa questão de COPs e também, quando a gente traz a sustentabilidade, ele sempre teve algum protagonismo. Sempre teve, né? Desde a ECO 92, né? Se você for ver, foi daí que surgiu um pouquinho todos tive a honra de participar. Os primeiros documentos, né? A gente costuma dizer, desculpa, vou até repetir, não é uma questão de costume de dizer, né? O que a gente acredita, o que a ciência fala, né? É que, trazendo, por exemplo, os 17 objetivos dos ODS, né? Se você acabar com a pobreza, acabar com os problemas de saúde, acabar com os problemas de educação, o mundo não vai para frente se a gente não frear as mudanças climáticas. Tá? Inclusive, nós não acabaremos com os problemas de saúde, não acabaremos com os problemas de educação, nem de pobreza, nem de água, se a gente não frear a questão das mudanças climáticas. Isso realmente é um tema que é transversal a qualquer um, os impactos serão sentidos por todos. Infelizmente, os mais pobres sentirão primeiro. Tá? É por isso que a gente precisa trazer para dentro desse protagonismo o que eu costumo dizer, aí sim eu costumo dizer que é a grande promessa de salvação da Agenda 2030 da ONU, dos ODS, é não deixar ninguém para trás. Então esse protagonismo nosso não pode ser solitário, né? A gente precisa engajar toda a sociedade, engajar os funcionários das empresas, engajar a nossa família, os nossos filhos. A transformação é pessoal, começa na gente, começa no indivíduo. Tá? Uma pessoa jurídica nada mais é do que um monte de pessoas físicas trabalhando juntos. Tá? Então, se nós como pessoas, a gente não mudar o nosso comportamento, nós não vamos mudar o comportamento das organizações, das empresas. Tá? O lucro é consequência dos bons serviços que a gente presta para a sociedade. É assim que a gente tem que acreditar e é assim que a gente tem que assumir todos esses desafios que o desenvolvimento sustentável traz para nós, como sociedade, como empresários ou como trabalhadores de empresas. Né? É isso mesmo. Muito legal, Márcio. E você, Cleber, como é que você vê isso? Olha, a COP30 eu estou muito otimista. Né? Eu sei que existe muito ruído, né, nessa questão, se o Brasil está preparado para sediar, se ele quis e não, tal. Mas assim, se a gente perceber o cenário do Norte, como um Brasil de todos, né? Porque assim, independente de você estar aqui em São Paulo, também o Norte é o nosso país, né? É uma COP que a gente vai ter os povos originários, né, numa região de povos originários. A gente vai ter alguns problemas climáticos. Teremos. Será dentro da floresta amazônica? Será dentro da floresta amazônica. Teremos desafios sociais, que o Pará existe inúmeros desafios sociais. Então, eu acho que é um ambiente favorável para se debater. Porque é um ambiente onde as pessoas que irão até o debate, elas vão percorrer Belém.
né? Então elas vão ver que realmente assim, existe a economia acontecendo em Belém, mas existe o problema do território, existe a floresta, porque eles vão passar florestas virgens como parques, mas ao mesmo tempo eles vão ver assim questões sociais agravantes no norte. E assim, e quando o Márcio também fala dessa questão de continuação de política, é uma questão estadual do governo, né? Vai ser uma hora que o governo vai estar olhando o norte do país e vai estar acontecendo um evento climático social dentro digamos, de um celeiro de visual, né? Porque é diferente ficar apático, não ter apatia aquilo, né? Você vê que realmente assim, então, na área da saúde, eu acho que essa agenda a gente tem que trazer para questões climáticas também, né? Porque assim, existe alguns surtos que qualquer desequilíbrio climático, eu tenho um surto. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde em que região do país? Né? Porque a saúde ela tem um contexto cultural da onde ela está. Então, eu tenho desafios no norte, eu tenho desafios no sul. Né? Imagina o desafio da saúde no sul quando teve o problema dos alagamentos lá. Tivemos assunto, mas qual que é o desafio lá no norte? Né? Será que é só tecnológico? Porque quando a gente fala para ir para o norte, a gente tem aí 12 dias de translado de transporte. Né? Então, a medicação, toda a parte tecnológica percorre esse anel viário. Então, se eu não trabalhar também as questões de fluxo viário, por exemplo, nos outros estados que chega para o norte também fica ilhado. Sim. Então, é um assunto, eu entendo que talvez, poderia ser num lugar melhor, nos Alpes suíços. Não, mas eu estou falando de ESG, eu estou falando de questão ambiental. Então, acho que a COP ser em Belém é fantástico. Nesse eixo, tá? Desculpa, assim, Clever, você sabe que simbolicamente, né, você tem uma COP, como discussão, a primeira COP na floresta e tudo mais, simbolicamente, eu acredito que é muito interessante. Então, agora, no final das contas, no final da COP, a gente precisa ter dinheiro. Essa COP é para arrumar dinheiro para as mudanças climáticas. Se isso não acontecer, na verdade, a gente vai ter a COP num cenário diferente, entendeu? Vai vir um monte de estrangeiro aqui e vai conhecer a floresta amazônica e nada mais. E eles vão ter que estar impactados mas existe uma agenda. Por esse visual, né? Você vai chegar em Belém, você vai ver as palafitas, você vai ver a falta de esgoto em 80% da cidade. Você vai ver um impacto social gigante. Ao mesmo tempo vai ver áreas de devastação da floresta. Então, o que o Brasil tem que fazer para ser o protagonista? Ele tem que fazer desse limão uma limonada. Tá vendo? Olha o que está acontecendo. Para isso a gente precisa verba. Nós precisamos de dinheiro que vem dos fundos internacionais, que vem dos países, para minimizar esses impactos, porque minimizando aqui, isso vai impactar lá no clima como um todo. E há um esforço, assim, porque eu vou mensalmente lá, e há um esforço realmente do governo do estado, tipo assim, porque fazer uma COP com os desafios que tem, não cabe só ao governo do estado. Né? O governo do estado tenta fazer o papel dele lá, sabe, trabalhando, desenvolvendo. E a gente sabe que, assim, às vezes grandes estados não conseguem desenvolver grandes rodovias, existe um exercício lá. Mas, assim, é também olhar para o governo do Pará e, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um pulmão no Pará. Né? Porque fica nesse viés, vou comprar crédito de carbono, eu vou comprar uma terra porque eu tenho uma grava aqui, eu sou um chinês, eu tenho tal. Mas o Pará está respirando isso. Né? Se você pegar a floresta amazônica, em vez de ter crédito de carbono social, enquanto vocês estão falando aí de questões ambientais, efeito estufa, quem está respirando o planeta é a Amazônia. Então, necessariamente, a gente já teria ter um ganho financeiro nisso, porque eu já estou respirando, eu já estou despoluindo o planeta. Então, existe um exercício também de não é só assim, do capital estrangeiro entender que ele já está em débito. Já existe um débito na mesa, sabe? De quem polui muito, já existe um débito, porque assim, você vê em questão de clima, realmente eu acabo, por mais que eu tenha as queimadas no norte, eles vão trafegando, mas quem que vai fazendo a fotossíntese, isso até ir para a parte sul do país? Então, não só o estado do Pará, mas existem outras florestas também no Brasil que fazem esse papel. Mas, assim, eu vejo com muito ganho nessa questão, porque, assim, existe essa questão de você falar, mas você envolver. Porque o dinheiro, ele tem que ser, infelizmente, às vezes você tem lógica para o dinheiro vir. Mas que nem você falou, né? A pessoa de fora, ela vai vir, quando ela passar o avião ali, ela vai entender o rio, ela vai ver a palafita. E eu acho que é um momento... E o Brasil vai ter que
Tem uma fazer agenda. disto um processo que revirta e que traga dinheiro de fora para poder retroalimentar os problemas e a gente minimizar essas. Eu tô até colocando uma agenda, né? por exemplo, eu levei pro pessoal agora do SG, eu falei assim, pô, tô vendo que não tem uma agenda de saúde, então eu tô tentando ver também com a diretoria da COP, porque existe uma diretoria exclusiva, falei assim, não, vamos colocar uma agenda de saúde aí também, vamos falar sobre saúde também nessa COP, né? Que tem os cyber eventos, tem bastante coisa rolando bacana lá. Bom, a gente está patinando desde a COP Paris para realmente arrumar financiamento para fazer frear as mudanças climáticas. Né? Vai ter que ser a agora. gente precisa... Vai ter que ser agora. É o ponto esse é o fulcral. ponto. E a gente está falando aqui em engajamento e tal, eu quero dar um spoiler para o nosso público e para vocês dois, hein? É a primeira vez que a gente fala nisso. Nós vamos, e quero muito contar com vocês nesse projeto. Em setembro, nós vamos fazer o 4º Fórum de Sustentabilidade. E neste fórum nós vamos criar, já está criado, já está denso, mas vamos lançar o Movimento pela Sustentabilidade, que é um movimento que vai ficar permanente, dialogando com a sociedade, com os veículos de comunicação, com as grandes organizações, com as médias, com as pequenas, com as entidades, para que o Day After COP permaneça sobre o nosso primeiro item de pauta. Seja para a dona de casa, seja para o gari lá da esquina, seja para o jovem que está na escola, todos vão ter que pensar em sustentabilidade. E para pensar em sustentabilidade permanentemente, nós temos que ter um movimento orgânico, que ele vai se encaixando dentro de todas essas realidades que nós debatemos e que são percebidas, para que a gente não deixe a peteca cair. Então, eu já estou avisando vocês, quero ver a assinatura no Movimento pela Sustentabilidade, para que a gente ganhe robustez, musculatura, para transformar. Eu estou falando isso em N atividades e junto a grandes instituições, e o acolhimento é incrível. Eu acho que a gente vai poder juntos fazer esse vivenciamento constante sobre a temática e envolver muita gente nessa história. Muito bom. E a gente vai batendo papo para cá, conversando para lá, e a gente já está chegando ao final desse nosso episódio. E aí eu quero pedir a cada um de vocês 1 minuto de recado final. Vou começar com você, senhor Márcio Mendes. Muito bom. Querido amigo. Primeiro, Lívio, muito obrigado de novo por essa oportunidade. E o meu grande receio é que as pessoas que escutam sobre sustentabilidade, as pessoas que tentam entender sobre esse tema, fiquem imaginando que é uma coisa difícil, é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa assim inatingível. Talvez até o estado ideal de sustentabilidade seja realmente uma visão até inatingível. Tá? Mas assim, pequenas ações contam. No seu dia a dia, você como pessoa pode ajudar, você como trabalhador de uma empresa pode ajudar, você como membro de uma família pode ajudar, membro de uma comunidade, de uma igreja, de um grupo de amigos. Tá? Se a gente não mudar como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age, nós vamos sofrer muito. Tá? E nesse momento eu acredito que sustentabilidade está saindo dessa questão só desse foco ambiental. A gente vamos perceber a cada dia mais que o que realmente importa são as pessoas. Se a gente não tomar conta do nosso planeta, se a gente não mudar a forma como a gente faz negócio, somos nós, como sociedade, como as pessoas, que vamos sofrer. Tá? Eu convido a todo mundo a conhecer a Abraps. Nosso site é abraps.org.br. É uma associação sem fins lucrativos, feitas por voluntários. A gente gostaria de mais gente para colaborar com o tema. E mais uma vez, muito obrigado por estar colaborando aqui, dividir a mesa aqui com o Clever. Foi muito bacana esse papo. Obrigado. Bacana, Márcio. Clever Oliveira Lopes. Bom, Lívio, eu agradeço o espaço. Né? Eu entendo que assim, se a gente sair aqui com conteúdo que gere dúvida, é muito bom. Porque a dúvida é um movimento da mudança. Né? Do que se eu estou fazendo está correto ou não. Quando o Márcio realmente fala de pequenas coisas, pequenos projetos no final de um grande todo é um grande projeto, né? E essas ações de ESG são pequenos projetos diários, sendo no norte, no sul, no oeste do país, né? A minha preocupação é que eu não quero que ESG seja uma certificação na parede,
né? Ela tem que ter um fit cultural. Isso que você falou também, de a gente ter esse engajamento, criar esse fit cultural, colocar isso na grade curricular dos cursos, começar a debater sobre isso, praticar isso, né? A nova população é engajada nesses valores, eu acho que é legal, porque eles já têm essa semente, já tem desse engajamento, né? Lógico que a gente tem uma fase de trabalhadores ainda que está transitando nos modelos antigos, estão nos modelos atuais e indo para os modelos futuros, né? Mas a questão de falar sobre, eu acho que já é o caminho, mas a gente começa a ter que também colocar os modelos. E quando você traz profissionais da área, instituições, para poder falar de modelos que já estão certos, algumas outras empresas falam, olha, faz sentido para a minha instituição. Né? Porque às vezes eu não consigo praticar todo o modelo. Eu não sou uma grande corporação, mas de repente um detalhe daquela grande corporação fala assim, olha, isso eu consigo praticar, eu já consigo iniciar. Então tá um movimento bacana, né? A NR1 também falando sobre a questão da saúde do trabalhador, tá ajudando bastante isso. A COPSE no nosso país também. Então a gente está num movimento de 2025 muito bacana para que isso aconteça. Né, e que a gente possa semear, porque tem muita água caindo. Então, é a hora de semear e realmente falar um pouco mais sobre esse assunto. E agradeço novamente a toda a equipe, né, porque por trás aqui tem uma equipe, também está na mesa com o Márcio aqui debatendo, e que venham outros debates, né? Legal, muito bom. Obrigado. Muito bom. E olha, eu quero encerrar aqui dando um testemunho, que é essa transformação, né? Porque a gente vai viver um novo ciclo de vida no planeta, né? E as novas gerações é que vão ter que dar e fazer muito sua parte, mudando atitude e comportamento. Mas só para citar um fato familiar, eu tenho um neto de 10, vai fazer 10 anos agora. Quando ele fez 9 anos, ano passado, nós perguntamos para ele, você quer ganhar uma viagem de aniversário? O que vocês imaginam que uma criança de 9 anos iria responder? Quero ir para... Disney. Disney, vovô. Vem para Disney, mamãe. A resposta do meu neto, quero conhecer a Amazônia. Já está começando o movimento. E nós levamos ele para a Amazônia. Muito bom. Então você imagina, ele ficou naquele hotel em cima das árvores. Ele foi, andou no Rio Amazonas, né? Ficou encantado, foi nas áreas indígenas, foi. Então você vê que, né, até, né, observando um pouquinho as nossas atitudes, ele já está absolutamente engajado, com 9 anos, e lê livro, e vê tudo, e quer saber sobre a história. Então, é um movimento transformador. Isso é um sinal de que há uma luz no final do túnel. Com certeza. E o nosso parque lá, os animais estão soltos, né? Muito bom. Muito bom, meninos. Quero aqui agora entrar na nossa momento de agradecimento. Quero agradecer a diretoria da FIP, a pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindipreste, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, que nos apoia integralmente, aos nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, do Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro e a Michele Belfiore, ao time da Level Group, que nos apoia também. E a todos vocês, não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, da Level, do Sindipreste e do Senan, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso esse diálogo, e também a você que acompanhou este diálogo ISD-FIP. Até o próximo episódio.